Pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira de carnaval. E aí, vai viajar? O que você vai fazer no carnaval? Comente aqui embaixo. O canal do TF vai trabalhar normalmente. Só no domingo de carnaval que eu vou fazer 2 conteúdos, mas amanhã, segunda, terça, quarta de cinzas, nós teremos Botafogo e Voltaço aqui em Volta Redonda. Então, nós teremos os conteúdos normalmente aqui no nosso canal. E nesse vídeo da noite, nesse vídeo da tarde, da noite, TF, tá maluco? Vídeo da tarde, vamos falar sobre alguns temas e eu quero abrir aqui o nosso conteúdo falando sobre Damian Soares, que postou em seu Instagram, que já está no Espaço Lunier, postou uma foto ali com seus agentes, já está vestindo a nossa camisa, e então deve ser anunciado hoje ou amanhã como novo reforço do Botafogo. O time está de folga, folgou ontem, folga hoje, volta a trabalhar amanhã, já pensando em todas as partidas, né? Quarta contra o Voltaço, como nós falamos anteriormente. Domingo contra o Vasco da Gama. E depois viagem para a altitude. Nós saberemos qual será o nosso adversário apenas na próxima quarta-feira. E dito tudo isso, é foco agora total na Copa Libertadores da América. Não tem como você pensar em outra coisa dentro do Botafogo. Você tem que fazer todas as atividades, segurar os atletas. Se tiver alguém ali com mínimo risco de lesão, não vai para o jogo. Você tem que entrosar a equipe, fazer tudo visando partidas importantes que o Botafogo terá pela Copa Libertadores. 2 quartas-feiras, 2 jogos importantes, um na altitude e outro no estádio Newton Santos. E um detalhe, eu já faria, apesar que não tem como você colocar para vender o ingresso sem saber quem é o adversário, mas eu já colocaria, mesmo sem saber qual será o nosso adversário, os ingressos para serem comercializados, já começaria a fazer ali um clima forte para essa partida que o Botafogo terá no final, no dia 28 de fevereiro, no estádio Newton Santos, a partida de volta da Copa Libertadores da América. Então não tem outra conversa, o foco é total esse jogo que vai acontecer, esses 2 jogos, no caso, que vão acontecer, tanto na altitude, contra a Aurora ou Melgar, dependerá ali quem vai avançar para a próxima fase, e também no estádio Newton Santos. Antes, você terá 2 confrontos. Um, que a gente não sabe como será, né, em relação ao Vasco da Gama, jogo que o Botafogo já começou a colocar ali seus ingressos à venda. Campeonato Carioca, nós temos ali os jogos com uma carga de 50% de ingressos para cada equipe, então por isso você tem o Newton Santos ali dividido, setor leste inferior e leste superior, setores, no caso, leste superior e leste inferior para a torcida do Botafogo, além do norte, e você tem para a torcida do Vasco o setor sul, oeste inferior, oeste superior A e B. Então você tem o estádio Newton Santos dividido ali entre botafoguenses e vascaínos para o clássico que acontecerá no outro domingo, como foi em relação ao Flamengo. Nós tivemos ali também 50% da carga de ingressos, será assim também quando nós enfrentarmos a equipe do Fluminense no Maracanã na última rodada. Só eu não li o regulamento, isso é um erro meu. Se na próxima fase, né, se o Botafogo se classificar, se na semifinal você terá 90-10, porque ali entra, no caso, o mando de campo, né? E não sei como será feito este detalhe. E quarta-feira contra o Voltaço, aqui no Raulino de Oliveira, aqui em Volta Redonda, eu também colocaria um Botafogo titular. Nesse jogo contra o Voltaço seria, na minha opinião, um Botafogo titular, um Botafogo até mesmo colocando o último jogo com aquilo que você tem de melhor. Contra a equipe do Vasco da Gama, eu não colocaria minhas principais peças. Aliás, esse jogo contra o Voltaço seria minha última partida dentro da Taça Guanabara com aquilo que eu tenho de melhor. Porque, como eu falei agora há pouco, o foco total é Copa Libertadores da América. Se o Botafogo não conseguiu encaminhar a sua classificação, aí é culpa de quem tá lá. Não podemos colocar isso aqui de risco a respeito de qualquer atleta, de qualquer lesão, por causa de uma busca por uma classificação no Campeonato Carioca. Se você não conseguiu antecipar a sua classificação, se você está com problemas para chegar em uma semifinal de um Campeonato Carioca, aí é culpa dos jogadores, culpa do técnico Thiago Nunes. Não dá para você arriscar o seu planejamento jogando no domingo, sabendo que você tem uma partida na altitude na próxima quarta-feira, colocando aquilo que você tem de melhor. Não dá. Não dá para o Botafogo arriscar. Contra o Vasco é time misto. Aliás, time reserva, nem misto. É time reserva contra o Vasco da Gama. Talvez só o Gatito
para jogar, para continuar com o ritmo de jogo. E o restante é time reserva mesmo, dane-se se é clássico e dane-se. Contra o Voltaço eu já colocaria um time titular aqui em Volta Redonda para ser o último treinamento pronto para a partida, até mesmo para ver se o time busca uma evolução, algo que nós não estamos conseguindo por hora dentro da temporada de 2024. Mas é isso. Acabou a brincadeira, como diria aquele programa antigo lá no Sport TV. Agora a coisa é séria, agora é rumo à Copa Libertadores da América. Faltam ali 12 dias para o confronto, primeiro confronto da segunda fase prévia da competição. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, comentem aqui se vocês fariam isso que eu falei com vocês, se vocês colocariam um time alternativo, se vocês colocariam um time titular, comentem aqui embaixo. Amigões e amigonas, o Botafogo, ele ano passado tinha um jogador que era uma das suas referências, que ali na reta final do Campeonato Brasileiro caiu muito de produção, que foi o Eduardo. E não começa bem a temporada, apesar de ter dado uma assistência e ter feito um gol nesse ano de 2024, não está rendendo bem. Talvez o esquema do técnico Thiago Nunes não privilegie aquilo que o Eduardo pode render. Contra o Flamengo ele entra ali talvez como um terceiro homem do meio campo, trabalhando naquele esquema do 4-1-4-1, fazendo um trabalho um pouco mais por dentro, e errou tudo que tentou. Não foi bem o Eduardo, muito longe disso, foi muito mal, não conseguiu desempenhar um futebol que a gente já viu ele desempenhando. E no meu ponto de vista, essa busca que o Botafogo está no mercado, atrás de um jogador para o meio campo, é para deixar o Eduardo no banco de reservas. Acho que isso é uma opinião. Viram que não tá dando mais, o Eduardo não tem mais o mesmo volume físico e técnico para ser um titular do Botafogo nessa temporada de 2024. É triste, mas essa é a realidade. O Eduardo não mostrou futebol, assim como o Tiquinho também não mostrou. Mas o Tiquinho eu começo a ver algumas melhoras em relação à reta final do Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, enquanto ele teve pernas, fez um bom jogo. Não fez um jogo excepcional, mas foi um jogo ok. Um jogo que deu pra você ver algumas valias. Já o Eduardo, não deu pra ver nada. Como não tinha dado pra ver nas partidas anteriores. Então, o caso do Camisa 33 pra mim é muito simbólico. Vale a pena você ter o Eduardo no elenco, vale a pena você ter um jogador como o Eduardo, mas entra no outro ponto que eu falei sobre o Thiago Nunes ontem aqui no canal, se não me engano foi ontem. Eu vejo que o técnico Thiago Nunes, isso é uma opinião também, ele meio que coloca os jogadores para eles jogarem da maneira que ele quer. Não tenta fazer com que o seu time se encaixe nas características dos seus jogadores. E como ele tá tentando fazer o Botafogo agora, nas duas últimas partidas fez assim, um 4-1-4-1, dá a entender que o Eduardo ou vai se encaixar nessa maneira de jogar sendo um segundo homem do meio campo, um terceiro homem do meio campo, não como um camisa 10, como ele já foi, ou não vai ter espaço. Então é isso, o Eduardo tem que evoluir nessas próximas partidas, o Eduardo precisa evoluir, tecnicamente ainda não se encontrou, fisicamente tá jogando praticamente todos os minutos nessa temporada, foi titular em diversas partidas do Alvinegro, mas ainda não me convenceu. Eu espero que me convença, espero que daqui a um mês eu venha no canal e fale, Eduardo começou a jogar muita bola. Mas ainda o camisa 33 está muito aquém daquele Eduardo que nos encheu ali de orgulho nas temporadas 22 e até boa parte da temporada de 23. Mas comentem aqui, vocês ainda confiam que o Eduardo possa dar a volta por cima? Eu confio que o Eduardo possa dar a volta por cima, porque ninguém esquece como joga futebol. Tamo juntos, beijos, camisetinha mesmo, porque tá quente e é carnaval. Valeu e fui, tamo juntos.